sobre isso. Então veja, a questão da vinda do Messias, tá ok? Profetizada por Isaías, e essa questão como João Batista interpretou essa vinda do Messias, fazendo essa pergunta: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Então a pergunta do aluno é o seguinte, pelo que eu entendi, será que João Batista interpretou também de maneira errada que Jesus, que o Messias, deveria vir para fazer um combate físico contra os romanos? Bom, é claro que isso é subjetivo, eu não tenho condições de afirmar, porque as palavras de João Batista em nenhum momento ele afirmou isso, tá ok? As palavras dele demonstram uma necessidade de comprovação. És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Pelo que nós vemos em Israel, a maioria, tá bom, aguardava realmente um Messias guerreiro. Será que João Batista, um homem tão esclarecido por Deus, vamos lembrar que João Batista, quem é João Batista? Para vocês poderem entender. João Batista é o seguinte, ele era um sacerdote. Ele era, tá bom, filho de Zacarias, que era sacerdote. João Batista tinha direito a estar no templo, realizando a purificação do povo. Por que João Batista não estava no templo? Eu considero uma razão de esclarecimento. João Batista era um esclarecido. Isso para responder, será que João Batista interpretou errado sobre Jesus? Eu acredito que não, porque ele era um homem esclarecido. Por que ele era um homem esclarecido? Olha, João Batista, quando Jesus vem ao mundo, qual era mais ou menos a idade de João Batista? João Batista provavelmente tinha cerca de 30 anos e 6 meses. Por quê? Porque ele era mais ou menos 6 meses mais velho que Jesus. Ele era um pouquinho mais velho que Jesus. Quando Maria estava grávida, ele encontrou-se, tá bom? Maria encontrou-se com a mãe de João Batista. João Batista saltou no ventre da sua mãe. Então, o que ocorre? João Batista é um pouquinho mais velho que Jesus. Se Jesus começa o seu ministério com quase 29 anos, tá bom? Com 29 anos, tá bom? Com quase 30 anos, com 30 anos o sacerdote começava o seu ministério. Por que João Batista, que já tinha 30 anos, não estava no templo e estava no deserto? Bom, o sacerdote ele estudava, tá ok? Em média dos 6 anos de idade até os 30 anos para ser sacerdote. Em todo esse tempo, o que diz a história é que o sacerdote tinha uma esperança, né? Um dia ele seria sumo sacerdote e traria na sua testa uma lâmina escrita: santidade é Yahvé. Então ele estudava todo o tempo pensando nesse plano lindo de Deus. Bom, provavelmente quando João Batista chegou, né, ao sacerdócio, aí que eu estou falando provavelmente, porque a Bíblia não relata isso na íntegra, mas provavelmente João Batista ele foi conviver com os sacerdotes e ele viu como era a corrupção naquele tempo. Por que o sacerdote era corrompido? Por que eles vão mentir nos dias de Jesus, vão matar Jesus? Quem determinava o sumo sacerdote em Israel? Acredite, eram os Herodes ou Roma. 63 anos antes de Cristo, César, o grande imperador, o homem que fundou o Império Romano, transformou Roma de república em império, o que César fez? Ele foi o primeiro que elegeu um sacerdote. Culpa dos israelitas porque o sacerdote tinha se tornado governador. Como Roma queria, eles determinavam quem era o governador, ele determinou também quem seria o sumo sacerdote. Isso os romanos não faziam nos outros povos. Eles não influenciavam na religião. Influenciaram em Israel porque os sumos sacerdotes estavam envolvidos com a política, por causa dos macabeus, que governaram Israel, eram sacerdotes políticos. Nos dias de Jesus, já não era mais Herodes, né, o grande, mas eram os descendentes de Herodes que governavam. Eles que colocavam o sumo sacerdote no posto. Imagine se um governador do Rio de Janeiro, tá bom? Ou um ministro do STF, tá ok? Ou imagine se o Lula ou a Dilma fosse determinar quem fosse o pastor de uma igreja, a catástrofe que seria. É claro que os Herodes, eles colocavam para governar Israel algum sacerdote que agradava a eles.
E é claro que nós sabemos na história que haviam sacerdotes corruptos que haviam aceitado, né, cultuar os deuses gregos dentro do templo, tá ok? Então, na verdade, os líderes de culto em Israel naquele período eram líderes políticos, não eram de fato religiosos. Então, provavelmente João Batista chegou lá, quando ele viu aquela corrupção, ele falou: olha, eu pregar a purificação nesse lugar? Não, eu vou pregar no deserto. Pois bem, então João era um homem esclarecido. Então, dificilmente João teria essa interpretação errada sobre como o Messias exerceria o seu ministério. Então, a pergunta de João, eu acredito mais pela limitação humana, todos nós somos limitados, tá ok? A limitação de João fez naquele momento ele querer que Jesus Cristo implantasse logo o reino de Deus, tá bom? É claro que a ele não foi revelado todo o plano de Deus até da morte do Messias. Isso era difícil para os judeus aceitarem. Vamos lembrar quando Jesus falou que ele seria morto, o apóstolo Pedro, ele ficou assim, vou dizer, irado. Ele pegou Jesus, tirou Jesus do meio das pessoas e repreendeu Jesus. Porque ele falou: como assim o Messias morrer? Até hoje, irmão, Israel lê Isaías 53 e eles não acreditam que aquele texto fale do Messias sofredor. Nós usamos esse texto na nossa Santa Ceia, porque nós interpretamos: aquele é Jesus, aquele que veio para sofrer. Ou seja, o Messias de Israel veio para sofrer porque ele precisava resgatar Israel espiritualmente, para depois Israel ser resgatado fisicamente, se livrar do jugo dos romanos, tá bom? Mas os judeus nunca aceitaram essa teoria, tá ok? Nesse caso, eu acredito que João Batista não acreditava, não entendia aí o Messias sofredor. Então, por isso ele está pedindo a Jesus, né, que ele fizesse logo alguma coisa, tá bom? És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro?